Olá, hoje eu quero começar a falar sobre um tópico que eu estou chamando de a arte onipresente. E para pensar, eu destaco duas frases de Francis Schaeffer, um grande teólogo reformado do século XX, grande filósofo, apologeta, que influenciou e continua a influenciar gerações. E ele disse o seguinte: a busca pela excelência é uma maneira de louvar a Deus. E outra vez, nenhuma obra de arte é mais importante que a própria vida do cristão. E todo cristão deve se preocupar em ser um artista nesse sentido. A vida do cristão deve ser algo verdadeiro e belo em meio a um mundo perdido e desesperado. Um pouco anterior a Schaeffer, nós temos uma declaração do J.G. Machen, também um grande personagem no campo da teologia no século XX. O cristianismo tem que saturar não tão somente todas as nações, senão também todo o pensamento humano. O reino deve ser promovido não só em ganhar a todo homem para Cristo, senão em ganhar o homem inteiro. Meus irmãos, pela graça comum de Deus, a arte sempre esteve presente, ainda que de forma variada e desproporcional, em todas as formas de cultura, por mais rudimentar que esta seja. A arte, é importante dizer, ela não começa na cultura. Antes, cada cultura, observando a criação, pôde desenvolver a sua arte a partir da beleza expressa em toda a criação, iniciando um diálogo entre o revelado e o modo de ver de um povo naquele estágio da sua história. Além disso, não podemos limitar a arte às obras dos grandes gênios. Eu insisto, a arte ela é sempre um diálogo responsivo. A arte começa em Deus, que é aquele que cria, e eu vou voltar a falar sobre isso, aquele que cria, aquele que se revela, e na criação nós vemos aspectos magníficos da arte de Deus, a despeito do pecado, que nós já falamos sobre um problema epistemológico, que disse eu no vídeo anterior, que a natureza já não reflete como antes a glória de Deus, e o homem tornou-se insensível às verdades espirituais. Então, a arte é um diálogo, sempre um diálogo responsivo. Primeiro com a criação, com o mundo percebido. É uma resposta natural de uma cultura com sua língua, perspectivas e valores. Ela reflete, de alguma maneira, ainda que os gostos variem de cultura para cultura, de épocas e de pessoa para pessoa, mas ainda assim, a arte reflete o apreço que temos pelo belo, a necessidade íntima, latente ao ser humano de exteriorizar-se e, ao mesmo tempo, a leitura feita do mundo, como ele é percebido. A arte reflete a nossa humanidade, com todas as implicações desta afirmação, ou seja, a nossa condição ontológica, de criados à imagem de Deus, e as circunstâncias de nossa existência e percepção. Quanto a este ponto, eu li, depois de redigir essas notas, eu li posteriormente uma frase do Ortega y Gasset. Se o homem modifica a sua atitude radical perante a vida, começará por manifestar um novo temperamento na criação artística e em suas emanações ideológicas. Para nós cristãos, a maior e mais radical mudança que pode ocorrer conosco é a conversão espiritual, obra do Espírito Santo, e as conversões que se sucedem. E essa transformação
espiritual, ela se concretizará em nossa maneira de ver a realidade, ver a criação e nos relacionar com essa criação. É claro que o limite não está na criação. Nós começamos a ver Deus de forma diferente, a ver os seus atos na história, em nossa história de vida, e também, e esse é o meu ponto, na nossa relação com a criação, com o nosso próximo, com a natureza. Mas nós voltaremos a falar sobre isso no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe, que Deus abra os nossos olhos para ver a grandiosa criação de Deus e como Ele revela ali aspectos da sua glória. Que Deus nos guarde, que Deus nos ilumine. Amém.